surpreendido por Deus. Vamos continuar buscando nas Escrituras experiências como esta. Povo de Deus, pessoas do Senhor sendo surpreendidas por Ele, como eu e você também já fomos em nossas vidas, se somos de Cristo Jesus. E nesta noite nós vamos focar no texto que está no livro de Gênesis, capítulo 28, versos 10 a 22, primeiro livro da palavra de Deus, Gênesis, capítulo 28, do verso 10 a 22. Lembrando que a palavra Gênesis quer dizer origens, começos, princípios, e há aqui nesse livro então alguns princípios basilares cruciais para a existência humana. Primeiro, de onde viemos, o que dá a nossa identidade e nos define como pessoas, seres existentes. Também nos dá este livro a origem do mal entre nós. Por que as coisas estão erradas com o ser humano, que é um ser tão espetacular na sua capacidade? O livro de Gênesis mostra isso, de onde vêm os nossos problemas. Mas o livro de Gênesis também nos narra o princípio, o começo da história da salvação. Se há o início do mal entre nós, há o início também da obra de Deus para nos resgatar. Começa lá no Gênesis, vai culminar em Jesus Cristo, na narrativa da história da salvação nas Escrituras. Então, o livro de Gênesis, vamos pensar nele nesses ângulos, principalmente como a história da salvação, Deus resgatando um ser humano caído e perdido. Antes de lermos esse trecho, vamos recordar um verso que nós temos recordado, sempre lembrado quando nós pensamos em ser surpreendido por Deus. O verso que está no Salmo 139, o verso 5. Salmo 139, o salmo da onipresença, onisciência de Deus, uma tremenda poesia, espetacular. E pensando então nessa onipresença, onisciência, o verso 5 diz: Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Nós pensamos que Deus está longe, somos surpreendidos por Ele, mas na verdade a questão está em nós, o problema, a distância está em nós, Deus não está longe. Vamos dizer juntos esse verso então. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. E agora, a narrativa de Gênesis 28, versos 10 a 22. A narrativa é sobre Jacó. Jacó é um dos patriarcas da nação de Israel. Deus inicia no livro de Gênesis a formação do povo de Israel com um homem chamado Abraão. E aí Abraão então é o primeiro patriarca, depois o filho dele Isaque, depois o filho de Isaque, Jacó. Abraão, Isaque e Jacó. E Deus vai agindo nessa família, Ele chama Abraão, depois vai encaminhando Isaque e Jacó para a formação de Israel, e de onde então seria nos dado o Messias, Jesus Cristo. E aqui está uma passagem na vida de Jacó, num momento bem interessante. Ouça a palavra de Deus, uma narrativa que vem para abençoar sua vida no meio dessa semana. Receba a palavra do Senhor. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul.
Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel naquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo o que me deres, certamente darei o dízimo. Na nossa reflexão desse texto nesta noite, ao recebermos a palavra de Deus, há alguns textos que nos enriquecem no entendimento e lança luz naquilo que vamos pensar e ver. Por isso eu quero ler para você alguns outros textos da palavra de Deus. Primeiro quero ler em Gênesis mesmo, capítulo 11, bem antes de Jacó existir. No capítulo 11 de Gênesis, nós temos a narrativa da bem conhecida história da Torre de Babel. Torre de Babel. Ali então, os homens, civilização, ajuntados numa só língua, numa só cultura, estavam e se propuseram um grande projeto. No capítulo 11, vou ler o verso 3 e verso 4. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras, e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra. Vamos construir, diz aqui a proposta, uma cidade com uma torre que alcance os céus. Agora deixe-me ler dois textos do Novo Testamento. Primeiro sobre Jesus Cristo no início do seu ministério, quando ele está chamando aqueles que seriam seus companheiros e discípulos próximos e depois apóstolos. Então, os primórdios do ministério de Jesus. E eu vou ler em João, Evangelho de João, no capítulo 1, do verso 49 a 51. E aqui então Jesus tem um encontro com um homem chamado Natanael, quem ele chama para ser seu discípulo. E neste encontro há esse diálogo entre Jesus e Natanael. Verso 49 diz, em João 1, 49, então Natanael declarou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Naquele momento Natanael teve esta revelação nesse contato com Jesus Cristo e viu quem Jesus Cristo era, em grande medida, se mesmo que não tivesse visto ainda na totalidade, iria saber mais tarde, mas já teve um grande entendimento. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E o verso 50 narra: Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto
e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E agora quero ir para o Evangelho de Mateus, ainda um último texto para nos ajudar na reflexão de Gênesis. Mateus, o primeiro evangelho, primeiro livro do Novo Testamento. Eu vou ler no capítulo 28, o capítulo derradeiro. E o que eu vou ler aqui se dá depois da ressurreição de Jesus, antes da ascensão dele aos céus. É um momento de despedida e do último mandamento que ele dá pessoalmente aos seus discípulos. E a narrativa então, a partir do verso 28, em Mateus 28, a partir do verso 18, em Mateus 28, 18, diz: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E voltando mais uma vez para Gênesis 28, deixe-me recordar aqui o verso 11: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se tinha posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Verso 13: ao lado dele estava o Senhor. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está dormindo. No verso 14, para o final, diz: Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Esta é a palavra do Senhor. Você gosta de escada? Ou você prefere o elevador e a escada rolante? Parece-me que a resposta seria unânime nesta noite. E todos diriam não à escada que não tem nenhum auxílio mecânico, a qual temos que subir na força das nossas pernas. Consideramos a escada um estorvo. Um estorvo necessário, mas um estorvo. Um incômodo, um desconforto. Escada é um problema. Escada incomoda. Evitamos se podemos. Mas é interessante que nesse texto aqui surge exatamente uma escada. Bem, escada significa algumas coisas, mas principalmente escada significa conexão, possibilidade de ligamento. Conseguimos ir de um andar ao outro porque tem uma escada. A escada, então, é esta conexão possível para nós. Surge uma escada aqui nesse texto, uma escada num sonho de Jacó. Que escada é essa? Que tipo de escada é esta? É aquela escada do que se chama, do que é identificado, tem o nome de zigarote. Zigarote é esta construção que era comum na Mesopotâmia, na Babilônia e em outros lugares da antiguidade. Encontramos também aqui entre os maias, nas escavações, ruínas dos maias do México, algo parecido. É um templo que é construído de uma forma mais de pirâmide.
e então vai diminuindo os andares e os estágios, e vai ganhando altura, uma grande base que vai afinando. E é uma forma de templo, é um prédio, um edifício religioso, e tem sempre uma escada numa de suas faces, por onde os sacerdotes subiam. Entre os maias, inclusive, levava-se um ser humano para ser sacrificado lá de cima. Era comum sacrifício de seres humanos nos cultos dos maias, mas havia escada. Então, aqui, quando se fala escada, é esta ideia. Não é a escada que nós pensamos, por exemplo, naquela que usamos em construção ou na nossa casa para subir a um sótão, duas hastes com algumas travessas no meio, mas algo nesse sentido de um prédio, uma escada monumental, e que tem uma representação, um simbolismo religioso. Deus está aqui então nessa história primeira, inicial da salvação, que passa por esses patriarcas, inclusive Jacó, atuando no meio de uma cultura que estava distante dele, perdida, mas ali chamando pessoas e levantando pessoas para criar o seu plano de salvação e resgate. E então Deus atua dentro dos valores, dos conhecimentos, da simbologia, da cultura da época. E o zigarote era algo muito comum e presente naqueles dias, quando se tratavam das religiões. Eu li sobre a Torre de Babel aqui, em Gênesis 11, nós lemos. E é o mesmo conceito e a mesma ideia quando fala em torre ali, seria um zigarote. E fazer algo que então tocaria os céus. A cultura ali chega no momento, a cultura humana, de pensar em si mesmos como o Senhor do seu destino. Nós estamos agrupados, faremos uma cidade, nós faremos o paraíso na terra, e nós vamos inclusive dominar o acesso aos céus. Então esta ideia de escada, torre nesse sentido. Mas aqui nós encontramos que essa escada num sonho acontece revelando a presença, a vontade, a direção, o propósito de Deus, que passa por Jacó. Não começa e termina com Jacó. Jacó é apenas um instrumental de Deus numa grande história, num grande objetivo. Mas é com o advento dessa escada que Deus se manifesta a Jacó para movê-lo na direção da história dele, na história dele que chegaria a nós também. Jacó é movido então por esse Deus da escada. E nesta noite, que a palavra de Deus também venha à sua vida e você seja movido pelo Deus da escada. Essa escada dinâmica que moves, porque ela tem a presença de Deus, vem de Deus, ao dinamismo dos anjos subindo e descendo. E aí isto é aplicado, esse dinamismo, esse movimento, esse mover, o Deus da escada é aplicado a Jacó para levar a vida dele mais à frente nos propósitos de Deus para a vida dele. Que você também possa ser movido pelo Deus da escada neste relato tão antigo nas Escrituras Sagradas, mas tão relevante, tão pertinente a nós, ainda hoje, porque nós somos os mesmos e temos as mesmas necessidades que Deus apresenta aqui no seu manifestar-se junto com uma escada. Seja movido pelo Deus da escada. E aí quando você olha ao que acontece aqui, você precisa saber quem é Jacó. Aí está este homem nesta viagem. Por que ele está nessa viagem? O seu pai ordenou a ele, Jacó é um homem de pelo menos 40 anos agora de idade, e alguns calculam até mais. O seu pai, Isaac, o envia à sua terra a terra de origem da sua família. Abraão era de Harã, o primeiro que Deus chamou e levantou lá. E disse a Abraão, temos isso em Gênesis, para ele sair da sua terra, da sua parentela, e ir para a terra que ele mostraria. Deus tem um plano ali, é o primeiro que ele chama de onde viria Israel.
E Abraão, que é um empresário pecuarista, parte então de Harã para onde Deus iria conduzi-lo, e ele vai pelas rotas de comércio que havia naquela época, e seguindo passo a passo, conforme Deus foi orientando, uma peregrinação enorme. E eles chegam então um dia nesta região, e aí o seu filho Isaque estabelece em Berseba. Estaria ali então na terra prometida a Israel. E Isaque tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E esses 2 filhos, cada um segue o seu caminho de formas diferentes. E Jacó, este nome quer dizer aquele que é o suplantador, o espertalhão. E Jacó um dia dá um golpe no seu irmão, trapassa o seu irmão. E então o seu irmão fica tão irado, inclusive jura-o de morte. E Jacó é um sujeito complicado. E agora o seu pai diz para ele: volta para a terra de origem da nossa família, sai daqui de Berseba, vai para Harã. Estamos falando de centenas de quilômetros. Essa viagem de Jacó foi muito demorada. A Bíblia não fala nada dos muitos e muitos dias que ele viajou, mas só fala de um dia, ou melhor, de uma noite, que é essa daqui que nós ouvimos, porque essa noite é fundamental. E o pai o envia em busca de uma noiva. Vai encontrar uma noiva que pertence à nossa linhagem. Aqui nós somos uma pequena família no meio de uma terra estranha, que Deus vai nos dar um dia, mas ainda não é, temos apenas um pedacinho, e nós não temos gente da nossa gente. Volta para a nossa terra e encontrar uma esposa da nossa grande família lá. E então Jacó está indo para buscar uma noiva, nessa longa viagem. E ele chega neste lugar, e esse lugar é apresentado sempre com um artigo definido, o lugar, e depois a ser chamado de Betel aqui. E então um lugar que tem este marco, tem essa importância, e de toda a viagem de Jacó, esse lugar e esse dia que são registrados para nós. Bem, aí está Jacó. Jacó não é flor que se cheira, é um sujeito um tanto quanto trapaceiro. E vamos encontrá-lo escorregando outras vezes na narrativa de Gênesis, sempre querendo tirar vantagem. Por que é importante pensarmos nisto? É justamente este homem que Deus vai se manifestar naquela noite, naquele lugar. Tudo indica que ele está num lugar ermo. Deus vai se manifestar, alguém que eu e você talvez evitaríamos. Quando nós pensamos Deus da escada, pense numa imerecida obra de Deus na vida de alguém. Deus não se voltou a Jacó porque ele era um modelo de pessoa, de moralidade e espiritualidade. Aliás, antes disso, nem temos realmente um testemunho, um relato de Jacó buscando a presença de Deus. Essa intervenção é na vida de um fugitivo, é jurado de morte para o seu irmão, um sujeito culpado, um sujeito que tem por hábito ser trapaceiro, e é ele que tem essa visão. A história de Jacó, o fato de Deus tê-lo tomado como um dos patriarcas na formação dessa grande história da salvação, é algo que nos choca. Nós não escolheríamos Jacó se nós estivéssemos no lugar de Deus. Mas onde que está a maravilha deste choque, disso que parece um contrassenso? É que Deus é um Deus da obra imerecida. A maravilha deste fato, maravilha para mim e para você, está no fato exatamente de Deus se voltar para alguém que é réprobo. E aí é que está a minha esperança e a sua. Que a graça de Deus se volta para todos os Jacós aqui presentes nesta noite, inclusive eu. Nos nossos caminhos, do jeito que nós somos e nada merecendo, Deus se volta para nós.
o fato de Jacó fazer parte da história da salvação não era porque Jacó era grande, maravilhoso, é porque a misericórdia de Deus foi a vida dele. Se você está incluído no povo de Deus, nessa grande obra de resgate que Ele está realizando, não é porque Deus olhou para você e disse: é esse que eu quero no meu time, como nós fazemos. Deus olha, não há um que faça o bem, mas a graça dele repousou sobre mim e você, e nos buscou. O Deus da escada é o Deus que precisa lhe mover, e é esse Deus da imerecida obra que chega às nossas vidas. E veja que a iniciativa aqui é divina. A iniciativa não é de Jacó, há a resposta de Jacó, a resposta dele é real, a sua volição entra em plena força e consciência, ele responde, mas a iniciativa é divina. Jacó não parou ali para dormir e disse: deixa eu fazer uma oração aqui antes. Não há nada disso. Deixa eu agradecer a Deus porque eu vim até aqui. Não, ele foi dormir. E é esse sujeito que é fugitivo e culpado e é capaz de dormir profundamente, porque para sonhar precisa dormir profundamente. Parece que ele não estava muito incomodado com a sua história pregressa. E lá então a escada vem, o sonho vem com a escada. Deus surpreende Jacó naquele lugar que ele jamais imaginava, que ele não estava nem pensando em Deus provavelmente. Ali a surpresa vem, a intervenção de Deus na vida de Jacó. Não é a intervenção de Jacó em Deus, é a intervenção de Deus em Jacó. Nós lemos sobre a Torre de Babel. Qual era a proposta da Torre de Babel? Nós seres humanos, essa cultura aqui, tremenda, vamos fazer uma cidade. Obras de arquitetura é uma das formas que qualquer cultura procura fazer para expressar a sua grandeza, e quanto maior a cultura quiser se projetar, maiores e mais magníficos serão os prédios. No mundo, por exemplo, hoje, há uma concorrência quanto a quem é que faz o prédio mais alto, e cada vez surge um mais alto que o outro. Nós faremos uma cidade, e terá uma torre que haverá de tocar os céus. Não é necessariamente uma visão aqui infantil, podemos ter na leitura. Eles pensavam que ia chegar no céu, tinha lá em algum lugar lá. Não, eles fariam uma torre que seria digna de ligá-los ao céu. Qual a altura disso? Nós não sabemos, seria magnífica certamente a altura. Nós vamos construir essa escada. Em Babel nós temos o ser humano pensando que ele pode fazer por merecer e construir a sua torre até os céus, e chegar aos céus pelos seus próprios méritos, valores e capacidade. E Deus frustra aquilo lá. Conhecemos a história de Babel, na verdade. Deus espalha, Deus fragmenta aquela cultura. Agora, Jacó não está pensando em construir nada, nem chegar nos céus. Deus é quem vem. Deus é quem vem, a intervenção é divina. E a intervenção divina é com a escada, que simboliza, representa conexão, ligação. A escada surge, isto é, o acesso aos céus. Então a presença de Deus é manifestada a Jacó. Mas esse acesso, essa conexão, essa escada é Deus quem traz, não é Jacó que constrói. E diz a narrativa, no verso 13, depois de aparecer a escada, ou da escada se manifestar, e os anjos descendo e subindo, ao lado dele, ao lado de Jacó estava o Senhor. Ao lado dele estava o Senhor. E aí então, na ligação, na conexão que Deus proporciona a Jacó, é possível a proximidade de Deus com ele. Ao lado dele estava o Senhor. Esse ao lado dele também manifesta ou expressa na cultura e na gramática a posição de autoridade, mas também de aproximação. Isto é, aquele que tem toda a autoridade chegou perto dele.
E chegou com autoridade, mas chegou próximo dele. A aproximação, uma visão de Deus num sonho, onde Deus está próximo ao lado dele. E aí os anjos subindo e descendo, falando desta escada não vazia e morta, mas uma escada viva, ativa e dinâmica. Essa comunicação entre os céus e a terra. Então um acesso também para Jacó, para mim e você. E também os anjos sempre significam, no livro de Gênesis em particular, a supervisão, a presença de Deus agindo. Deus presente, Deus que age. E aí está essa iniciativa divina, uma obra imerecida que chega à vida de Jacó, como chegou a nós através de Jesus Cristo, a grande escada dos céus. O Evangelho de João, nós lemos aqui alguns versos do primeiro capítulo, mas é o capítulo que fala de como Deus veio construir a sua tenda no nosso meio, tabernacular conosco, diz o capítulo 1 de João, porque o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e depois diz ele se fez carne, veio estar entre nós. Deus desce até nós, a escada é dele, a obra imerecida, a iniciativa divina e não nossa. E aqui está então Jacó, que precisa ser movido por Deus, sendo movido por esse Deus da escada. Mas esse mover do Deus da escada passa pela obra imerecida, passa pela iniciativa divina. E esse mover é primordial na peregrinação de Jacó e na minha e sua. Ser movido pelo Deus da escada é primordial na nossa peregrinação. Você nasceu, eu nasci, e estamos peregrinando para onde? Para a nossa morte. E entre esses dois pontos nós estamos indo daqui para lá. Não sei de onde você está indo, para onde você está indo. Projetos, etc. Planos para realizar. Jacó está num grande projeto. Encontrar uma noiva, encontrar o casamento e depois voltar. E aí, entre os dois pontos de nascimento e morte, e entre os dois pontos de buscar, estar solteiro e buscar um casamento, entre os dois pontos de partir de Berseba e chegar a Harã, vem a intervenção de Deus. Vem a intervenção de Deus. A escada que chega, o Deus então da escada, é basilar na vida de Jacó e é revolucionário, assim como é na minha vida e na sua. A questão é esta: a minha partida e o meu destino, por mais importantes que sejam, não são o ponto mais importante. O ponto mais importante é a escada Betel. Jacó dá o nome àquele lugar de Betel. O que é Betel na língua hebraica? Casa de Deus. Então Deus presente ali. Este é mais importante. Na vida de Jacó, esse momento é mais importante de tudo o que ele vai fazer. De bom, de legítimo e certamente muito importante para aquilo que ele vai fazer ainda de errado. E assim é na sua vida, nunca se esqueça disso. Ser movido pelo Deus da escada, finalmente ter um encontro com esse Deus da escada, é mais importante do que o seu nascimento e a sua morte. É mais necessário. E é muito mais do que os seus projetos, de onde você partiu, para onde você vai, o que você busca fazer. Nunca se esqueça disto. É com Deus da escada que você deve se mover entre os seus dois pontos, na sua peregrinação de sair de um lugar e ir para o outro. Passado e futuro de Jacó, dois pontos, mas a escada, ser movido pelo Deus da escada, o encontro com Deus da escada é primordial na peregrinação dele. É isto que vai dar a ele toda a direção, é isto que vai dar a ele o fundamento da vida com Deus, que então transcende
a toda a nossa peregrinação sempre passageira, atingimos os pontos, até quando? Certamente haverá o último dos pontos, quando então não iremos para lugar nenhum, a não ser a presença de Deus. É primordial na peregrinação ser movido pelo Deus da escada, este encontro com Deus da escada, da obra imerecida, esta iniciativa de Deus que chega às nossas vidas. E aí, Jacó vai aprender algo sobre este Deus, o Deus da escada, ser movido pelo quê? Por uma presença inseparável, a presença de Deus inseparável. Jacó acorda do seu sonho, não sabemos em que estado que ele acorda, mas ele está impressionado, talvez naquele despertar de repente de um sonho dramático, e o coração bate mais forte, e ele diz: o Senhor, Yahvé, o Deus do pacto, o Senhor está neste lugar. O que Jacó pensava? Que ele estava sozinho. Essa era a ideia dele. Ele estava só. Você vai para cá e para lá e pensa que está só. Pensamento humano. Mas de repente ele percebe o quê? Não está só. Ele está longe da família. Está longe de seu pai, terra do seu pai. Está em terra estranha. Está longe da terra de origem da sua família, seus familiares distantes lá em Harã. Mas Deus está perto. Eu pensava que estava só. Yahvé está nesse lugar. Mas é interessante que na narrativa da história fica questionamento. Quanto que Jacó conseguiu abraçar toda a verdade que Deus transmite a ele aqui. Porque ele diz, Yahvé estava nesse lugar, ou está nesse lugar, e ele pega a sua pedra, a pedra que a nossa tradução diz que ele tomou como travesseiro, mas no original hebraico não é muito claro, talvez ele colocou uma pedra de proteção. Mas enfim, toma essa pedra e faz dela um monumento sacro, e ele chama aquele lugar Betel, casa de Deus. Deus está aqui. Mas Deus vai dizer para ele no verso 15, eu estou com você. E Deus diz mais no verso 15, não o deixarei. Betel é um lugar muito importante. E se você já teve um encontro com Deus da escada, você teve um Betel na sua vida. Um lugar onde você teve um encontro com Deus, conheceu esta experiência de ser movido no primeiro passo pelo Deus da escada, que é o passo primordial na peregrinação. Mas Deus não fica retido à dimensão geográfica. Eu tive lá meu momento de conversão, quem sabe, numa dada igreja, eu preciso voltar lá. Como se Deus tivesse ficado lá para me renovar. Deus diz, não o deixarei. Será que Jacó ainda acha que aquela é a casa de Deus, Deus vai ficar por ali? Ele diz, eu vou voltar para cá. Não há problema em revisitarmos aquilo que Deus usou pela primeira vez para entendermos que Ele é o Deus da escada, quem sabe um cântico, um verso bíblico. E até um lugar não há problema. Mas será que Jacó saiu dali entendendo que este Deus que se manifesta ali, e que aquele lugar tem um significado histórico na peregrinação espiritual dele, mas que esse Deus não vai ficar ali, retido ali, mas vai estar com ele sempre. Presença inseparável. Nós conhecemos a grande escada, Jesus Cristo, que é o culminar dessa história que vai se desenrolando. Séculos depois chega Jesus Cristo, a grande escada, iniciativa de Deus. Deus aqui estabelece a conexão, e de uma forma imerecida, buscando Jacó como eu e você. E Jesus Cristo vai dizer
antes da sua ascensão, em Mateus 28 nós lemos: estarei com vocês até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos estarei com vocês. E no Evangelho de João, naquela derradeira longa conversa que ele tem com os discípulos da sua última noite, ele vai dizer: eu enviarei um outro Consolador, vocês não vão ficar órfãos. Literalmente ele diz: vocês não vão ficar órfãos. A presença de Deus, essa presença inseparável. O Deus revelado a Jacó não é o Deus dos politeístas pagãos, deuses limitados em presenças e objetos, uma coluna de pedra. É um Deus que está sempre conosco, fazendo a sua obra que Ele iniciou em nossas vidas. E aqui nós temos revelado que a realização é toda de Deus. Ser movido pelo Deus da escada é ser movido por aquilo que Deus realiza em nossas vidas. Deus vem a Jacó com o plano dele, já estabelecido com Abraão, o avô de Jacó. E agora Deus renova com Jacó. Diz aqui: o Senhor estava ao lado dele. Tem anjos, tem escada, mas quem está no comando, na realização, é o Senhor. E é o Senhor que fala, e é o Senhor que diz a Jacó que ele há de realizar um grande plano que passa pela vida de Jacó. A realização de Deus e não de Jacó não é uma realização das virtudes de Jacó, mas da ação graciosa e poderosa de Deus, inclusive na vida de Jacó e de muitos outros através da história. É uma realização divina. Ser movido pelo Deus da escada é sermos movidos por Deus nos seus planos e projetos para nós, estarmos buscando a vontade dele para nós, no que somos, fazemos, no nosso presente, no nosso futuro. Qual é o grande projeto de Deus? E saber que esse grande projeto será realizado primeiramente pelo mover de Deus na minha vida. É assim já no primeiro passo, quando a escada se manifesta. Ali já é uma realização de Deus e não minha. E assim é também no restante da minha vida. Ali é uma obra imerecida, aquela escada. Meu primeiro encontro com Jesus Cristo. Mas também o andar com Cristo em tudo que eu sou e faço é e precisa ser um mover de Deus. Desse Deus que veio a mim de forma imerecida. A realização é de Deus. É Yahvé que fará tudo. Quando nós lemos aqui no verso 15, tudo que Deus diz a Jacó, Deus diz: estou com você, cuidarei de você, onde quer que você vá, eu o trarei de volta a esta terra, não o deixarei, enquanto eu não fizer o que lhe prometi. Nós temos aqui 6 vezes Deus como sujeito de ação, num verso. Deus falando 6 vezes: eu vou fazer isto, fazer aquilo. É toda uma realização de Deus. Não é de Jacó em primeiro lugar, é de Deus. E assim é na sua caminhada neste mundo, nas suas lutas, nos seus embates. Nunca se esqueça disso. Olha para a obra imerecida de Deus, o Deus da escada, a grande escada em Jesus Cristo, e olha para Ele nas suas lutas e desafios então. E aí nós encontramos esse Deus da escada que vem para nos mover, e moveu Jacó. É um Deus de uma promessa abrangente. E aí nós entendemos como realmente aquela visão de Jacó tem tudo a ver conosco. É que Deus diz para Jacó, entre tantas coisas. Deus diz: eu vou te acompanhar, não vou te deixar, você vai, mas eu vou trazer você de volta, vou prover para você, etc, etc. Mas Deus acrescenta e deixa bem claro que tudo isso que Ele vai fazer para o Jacó não é um fim em si mesmo. Aquilo que Ele vai fazer em Jacó, e Jacó vai ser beneficiado, mas isso não é um fim em si mesmo. E temos que tomar cuidado quando nós pensamos que
termos nos encontrado com o Deus da escada, da grande escada Jesus Cristo, é um fim em nós mesmos. O que é que Deus diz para Jacó? Todos os povos serão abençoados através de você e sua descendência. Imagine, lá naquele canto do mundo, estamos falando de séculos atrás, quase 2000 anos antes de Cristo. Uma palavra pretensiosa, não é verdade? Todos os povos da terra serão abençoados por você e sua descendência. E mais, Jacó é solteiro aqui. E Deus fala da descendência dele. Mas essa promessa de Deus começa com Abraão. No primeiro chamado de Abraão, Deus já disse para ele isto. Nós vamos encontrar no livro de Gênesis 5 vezes Deus falando isto através da vida desses patriarcas. Que os povos todos da terra seriam abençoados através da descendência deles. Deus está movendo essa história ali, essas pessoas, mas num grande projeto, onde eles são apenas uma pequena base inicial. E o que Deus vai fazer extrapola totalmente a vida deles. Totalmente. Jacó, ao encontrar com Deus da escada, ele é movido para fazer parte de uma história que vai desembocar em milhões e milhões através dos séculos e vai desembocar inclusive na minha vida e na sua nesta noite. Que obra maravilhosa é o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o Deus da aliança e do pacto, o Deus de Yahvé. E vai chegar então um momento quando em Jesus Cristo, em verdade, todas as famílias da terra, ou todos os povos seriam abençoados. E aí então nós lemos, lembrando mais uma vez do fim do Evangelho de Mateus, capítulo 28, Jesus dá a grande comissão para os seus discípulos, qual é? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Em Israel, não para Israel sim, mas para todos os povos. E os profetas antes, como por exemplo Isaías, 700 anos de Cristo, já falava de Israel como uma luz para as nações, porque Jesus Cristo viria. Em Jacó nós conhecemos o que é ser movido pelo Deus da escada. Ele foi assim movido. Mas esse mover também então chega a nós a verdade que nós também podemos e devemos ser movidos pelo Deus da escada. E é que essa escada que nos fala da grande escada, Jesus Cristo. A grande promessa, a promessa abrangente, tremenda, obra da salvação, história da salvação que Deus está realizando. E eu e você fomos incluídos. Que eu e você possamos entender a grandeza de que Deus está fazendo. E entendermos inclusive aquilo que talvez Jacó não entendeu plenamente, e que aquilo que Deus está fazendo em nós e quer fazer nos mover, o Deus da escada, é tremendo e maravilhoso, mas termos uma visão mais elevada de que aquilo que Deus faz em nós não é para um fim em nós mesmos, mas para sermos também, em nome de Cristo, bênção para os outros. Que Deus então nos sustente em nossos desafios e peregrinação. Deus levante os nossos olhos, esse Deus da escada, dinâmico, que dirige a história, possa assim nos dar a visão dele. E eu e você possamos viver nossos dias movidos pelo maravilhoso Deus da escada até a eternidade nos céus. Vamos orar? Vamos à presença dele.